Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, nesta edição você vai ver. Maiores municípios de Mato Grosso se comprometem em cumprir a Lei de Acesso à Informação. Sistema Previdenciário Brasileiro é tema de qualificação a membros do Tribunal de Contas e também da primeira edição do EAD. Agora, no TCE Notícias. Gestores das maiores cidades de Mato Grosso assinaram termos de ajustamento de gestão para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Veja. Em solenidade realizada na Escola de Contas, os termos de ajustamento de gestão para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação foram assinados entre o TCE, prefeitos e presidentes de câmaras municipais das maiores cidades de Mato Grosso, que representam quase 75% da população do estado. A assinatura desses tags foi sugerida num parecer conclusivo de uma auditoria especial realizada pelo TCE, que analisou o cumprimento da lei nas prefeituras e câmaras dos 30 maiores municípios de Mato Grosso. Na oportunidade, dezenas de tópicos foram analisados nos sites e portais da transparência dos respectivos órgãos. O Tribunal de Contas fez a auditoria, constatou a não executoriedade na sua totalidade. Existem municípios que cumprem mais, outros menos, o certo é que nenhum cumpre na sua totalidade. O tribunal entendeu que era melhor criar um termo de ajustamento de gestão, dar um prazo de no máximo 12 meses, para que todos cumpram na inteireza a lei. A lei não tem volta, é inexorável, é necessária, importante para a cidadania. As 22 câmaras e 22 prefeituras que assinaram os tags nessa solenidade vão ter um ano para adotar as medidas necessárias apontadas na auditoria especial. Penalidades só serão aplicadas pelo TCE após esse prazo. Não cumprindo, tomaremos medidas de punição, de multa, de ações de improbidade que encaminharemos ao Ministério Público. O certo é que tem que se cumprir a lei da transparência. A proatividade do TCE em cobrar transparência na gestão pública foi elogiada. Se a gente conseguir pelo menos 50% dos municípios do estado com portais transparentes, eficientes, fáceis de ser acessado, e organizações sociais maduras e trabalhando realmente para corrigir rumos, eu acho que a gente consegue economizar muito dinheiro público. E isso, claro, obviamente, é revertido em benefício para a sociedade. A transparência na administração pública é um processo. Não é possível cumpri-la da noite para o dia. Então, desde que as leis foram editadas, muitos municípios em Mato Grosso, inclusive, tem dificuldade ainda na sua implementação por completo. E a partir dessa auditoria realizada pelo Tribunal de Contas, esses municípios tiveram a oportunidade de conhecer as suas deficiências e agora terão a oportunidade de, no prazo de um ano, realizar todas as devidas correções. Para os gestores, a aproximação do TCE, a fim de dar instrumentos à administração pública antes de penalizá-la, colabora com o fortalecimento da democracia, cenário que motivou gestores de perto e de longe a participar da iniciativa. O prefeito de Vila Rica, Luciano Alencar, por exemplo, deslocou-se 1.300 quilômetros para assumir esse compromisso, assim como o gestor de Juína, Hermes Bergamin, que percorreu quase 730 quilômetros. O Tribunal de Contas é necessário para os municípios para fiscalizar os prefeitos que, de repente, não têm uma gestão tão transparente e tem algumas coisas que nós precisamos melhorar cada vez mais. Para que nós, todos os municípios e representando esses municípios, possamos estar em conjunto para poder levar à nossa população, como também de Mato Grosso, uma informação precisa e exata e atualizada. O Tribunal de Contas de Mato Grosso ele é um exemplo, é uma referência nacional de um tribunal que vai além das suas obrigações constitucionais. Muito mais do que fiscalizar e eventualmente punir aqueles que descumprem as legislações, é um tribunal que está agindo proativamente, fazendo ações que busquem, em primeiro momento, motivar, criar ferramentas e oportunidades para que os gestores municipais se adequem à legislação, criando ferramentas para, inclusive, contribuir para que isso aconteça. Quem tem o papel de legislar e fiscalizar
também se incumbiu de dar o exemplo quando o assunto é transparência. Uma vez que a Câmara tem a função de acompanhar o trabalho do Executivo, de exigir transparência, de exigir resultados, nada mais justo que as câmaras também tenham essa gestão, tenham essa transparência em gestão. Já que nós buscamos realmente ter a transparência, né? Acredito que qualquer recurso público ele tenha que ter transparência. E se a ferramenta portal é a ferramenta para dar a transparência, nós temos que deixar o mais claro possível para a população. Além do compromisso firmado pelos gestores, o presidente do TCE também assinou um termo de compromisso, assumindo a responsabilidade da atual gestão de cumprir o que prevê a lei. Membros do Tribunal de Contas de Mato Grosso participaram de uma qualificação com o tema Sistema Previdenciário Brasileiro. Acompanhe na reportagem. Os conselheiros substitutos e procuradores de contas participaram de qualificação ministrada pelo auditor da Receita Federal, Otônio Guimarães. O palestrante falou sobre o sistema previdenciário brasileiro, desde a sustentabilidade do sistema, processo de gestão, fazendo um paralelo com o que vem sendo discutido e implementado em Mato Grosso. Segundo o auditor, a discussão do assunto com os membros do TCE é fundamental. O Tribunal de Contas, o órgão responsável, né, é legalmente responsável para fazer o controle das contas, não só do Estado, no caso aqui, mas também dos municípios, que aqui em Mato Grosso, inclusive, a absoluta maioria dos municípios tem regime próprio de previdência social. O assunto está sendo tratado num momento estratégico para o Estado, uma vez que está se solidificando a organização do Mato Grosso Previdência, o MTPrev, criado no final de 2013. Nós temos hoje 2/3 dos nossos municípios têm RPPS. No Brasil é 1/3, aqui são 2/3, então é uma diferença. E aí nós temos problemas de cumprimento das normas gerais de previdência. Quando um ente da federação, município ou estado descumpre, o município perde o certificado de regularidade previdenciária. E o mesmo tema, Sistema Previdenciário Brasileiro, foi tratado na primeira edição do projeto de ensino à distância de 2016 do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira como foi a aula-palestra. Aproximadamente 50 pessoas, entre gestores públicos e sociedade em geral, estiveram presentes na primeira edição de 2016 do EAD, projeto de ensino à distância promovido pelo Tribunal de Contas para a gestão pública. O tema tratado foi o Sistema Previdenciário Brasileiro, o momento atual, a responsabilidade das entidades de controle externo e as medidas que devem ser tomadas para garantir a sustentabilidade do sistema, ministrado pelo auditor da Receita Federal, Otônio Guimarães. A ideia da proposta é a gente discutir principalmente os aspectos de gestão, tá, dos regimes próprios de previdência social, a questão do equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, a situação atual e alguma perspectiva de solução. Segundo o auditor, que já participou de outras edições do IAD, a iniciativa do tribunal com a realização das aulas contribui para a melhoria do desempenho da administração pública e também para o cidadão. Isso facilita o acesso das pessoas. E informação, conhecimento, ele é sempre importante da forma que for. Ana Paula Pucinelli é gerente comercial numa empresa privada. Ela participou da aula e disse que o tema Sistema Previdenciário contribui para o aperfeiçoamento do serviço no dia a dia. Trouxemos colaboradores também para atualizar e aperfeiçoar o conhecimento nessa área que é tão complexa e é tão importante na administração pública. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, acesse o nosso site por meio do endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.